Hoje com o pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, o Danilton Luiz Fluminhan. Acertei, né? O seu sobrenome, Fluminhan. Bom dia. Correto, tá certo, Otávio. Bom dia, tá Bom bom. dia, Otávio. Bom dia aos amigos que nos assistem no canal Terra Viva. Um prazer falar com vocês. Onde é que está a Embrapa Oeste? Esse certo seu aí já indica mais ou menos. A Embrapa Agropecuária Oeste é uma das várias unidades da Embrapa que fica, essa no caso, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Legal, então tá bom. Vem cá, quando a gente recebeu o material de pesquisa sobre o assunto, a Gia aqui, que é a minha produtora, até colocou na chamada e eu falei, espera um pouquinho aí, lisímetros, né? A gente não sabia o que era. Eu falei, lisímetro, deve ser uma palavra comum aí, mas a gente não abordou esse tema aqui ainda, apesar do programa já ter 15 anos. Lisímetro é para medir o consumo de água dos cultivos agrícolas, é isso? Exatamente, Otávio. Você pontuou muito bem. Para um público do dia a dia, talvez, obviamente, que vai ser um termo muito diferente do convencional. Muitos devem não ter escutado, mas o lisímetro é exatamente o que tu falastes. É um equipamento que nós usamos na pesquisa agropecuária para medir o consumo de água das plantas. E podem ser cultivados nele e logo estudados diversas espécies. Soja, milho, cana, melancia, enfim, seja o que for. Bom, antes da gente falar desse trabalho de construção aí dos 2 maiores lisímetros do Brasil, que vocês estão desenvolvendo, como é que o lisímetro funciona? Como é que ele mede o consumo de água da planta? O lisímetro, a ideia é o seguinte, Otávio. Ele, na verdade, ele nem foi concebido, a sua origem, ele nem foi concebido para esse fim. Mas pense vocês em um grande vaso que fica lá instalado no meio de uma lavoura. Esse grande vaso, originalmente, ele foi concebido para que fosse como uma grande caixa, então, coletada a água que passava pelo perfil do solo e essa água fosse analisada para fins de avaliar e estudar a dinâmica de pesticidas, dinâmica de nutrientes. Como que a ciência evoluiu? A tecnologia avançando, os elementos de pesagem, como por exemplo, pesagem rodoviária avançando, tecnologia, todos esses avanços permitiram que hoje nós temos os lisímetros como caixas que se encontram sobre sistemas de pesagem. Por meio dessa variação de massa que é monitorada ao longo do tempo, a gente consegue estudar o quanto de água que as plantas estão consumindo. A ideia simples é essa mesmo. E aí, deixa eu tentar entender, então. Você falou como se fosse um vaso que fica ali no meio da plantação. E aí ele tem um tamanho pequeno, médio, não sei. E vocês estão desenvolvendo os 2 maiores lisímetros do mundo. Nós estamos mostrando algumas imagens aí. É uma caixa, um caixotão, uma grande caixa d'água. Exatamente. É uma grande caixa que fica instalada lá no campo, só que obviamente que ela tem ali toda uma instrumentação, né? Então é uma grande obra de alvenaria. No caso, esses nossos lisímetros aqui da Embrapa, eles estão sendo os maiores do Brasil na atualidade. A gente sabe que eles estão também entre os maiores do mundo, né? Os americanos têm lisímetros maiores. Mas para que você tenha uma ideia, esse nosso vaso em questão, né, que vai ser a caixa de aço que fica instalada dentro da obra de alvenaria aí que vocês estão mostrando, esse vaso gigante, ele vai ter quase 40 toneladas. Então, é realmente uma obra significativa de engenharia em favor da pesquisa agropecuária, né? E eu estou vendo aqui que não custa barato um projeto desse, não. R$ 144.700. E, então, quer dizer, a construção de um lisímetro desse tamanho, gigante, ele deve trazer muitos benefícios e facilitar algumas análises. Traz sim, Otávio. Eu vou exemplificar a vantagem do Brasil ter à disposição os lisímetros para pesquisa. 2 aplicações muito práticas. Nós temos zoneamento agrícola de risco climático para várias culturas no Brasil, um estudo técnico que a Embrapa faz, que o Ministério publica sobre a forma de portarias ministeriais. Esse tipo de estudo, por exemplo, ele só se dá mediante resultados de pesquisa que são obtidos, por exemplo, com os lisímetros. Quando a gente produz coeficientes de cultivo para diferentes espécies, como eu situei antes, soja e milho, por exemplo,
a gente produz esse resultado de pesquisa e a partir dele o zoneamento agrícola de risco climático acontece. Agora saia da agricultura de sequeiro e vá para a agricultura irrigada, onde a gente precisa fornecer a água que as plantas precisam no momento certo e na quantidade certa. Essa agricultura irrigada, ela é totalmente fundamentada nesse mesmo conhecimento, ou seja, quanto de água que as plantas precisam, em que momento do seu ciclo elas precisam. Então, os lisímetros são equipamentos fundamentais para o Brasil para que os estudos de zoneamento de risco climático e de manejo de agricultura irrigada, dimensionamento de sistemas de irrigação, seja bem aplicado, favorecendo a produtividade na agricultura de sequeiro e favorecendo um ótimo uso da água na agricultura irrigada, sem perdas. Ou seja, ele é também um instrumento importante, uma ferramenta importante na hora de você fazer a avaliação de risco de uma cultura numa determinada região, influenciando, inclusive, na contratação do seguro rural. Exatamente. Toda essa contratação de seguro rural, o próprio produtor, quando ele pensa em fugir dos riscos climáticos, toda essa tomada de decisão e essas ações de gestão do agro brasileiro passam pelo zoneamento agrícola de risco climático, né? Então, a pesquisa é o insumo necessário para tudo isso acontecer, né, Otávio? E onde é que vocês estão construindo isso? Na unidade da Embrapa em Dourados, Embrapa Oeste, ou em alguma propriedade a título de pesquisa já, para ver como é que se comporta o lisímetro gigante? Otávio, nós estamos construindo aqui na área da Embrapa, nós temos um pivô central de 21 hectares aproximadamente aqui, e dentro da área desse pivô central está lá numa distância de 100 e poucos metros de distância um do outro, aí estão os dois equipamentos sendo concluída a obra aí, né? Estamos quase acabando, mas os dois aqui na nossa unidade da Embrapa mesmo. E aí vocês depois patenteiam esse lisímetro, e aí depois ele pode ser produzido e implantado por diversas empresas. Como é que fica a patente disso? Ele, na verdade, ele não termina por ser protegido, mas ele acaba por ser um patrimônio da Embrapa, na medida em que nós podemos, então, utilizar esses equipamentos, que eles são raros, né, Otávio? Uhum. São, como você citou, caros, 144 mil é só a parte da obra de alvenaria, sem contar todos os equipamentos que são instalados, sem contar a caixa de aço que é confeccionada para instalar. Enfim, isso aí vai para perto de 300 mil reais tranquilamente. Nossa. Então, é um patrimônio a serviço da Embrapa e é um patrimônio a serviço do Brasil, para essas finalidades que eu falei, tanto a agricultura de sequeiro quanto a agricultura de irrigado. O patrimônio é nosso. Legal, muito obrigado aí pela participação, Danilton. Qual o endereço de vocês aí da Embrapa Oeste Agropecuária? Aqui, quem é da região, nós estamos situados na rodovia BR-163, na saída do município de Dourados para Carapó, Tá. no estado de Mato Grosso do Sul. É super fácil o acesso. E endereço de internet de vocês, o www. Só digitar no Google, Otávio, Embrapa Agropecuária Oeste, você já vai ter o link direto lá da nossa unidade, que é o conhecido como CPO, Centro de Pesquisa Agropecuária do Oeste. Tranquilo. Esse Google é um problema, né, rapaz? Esse Google facilitou a vida de todo mundo. Eu lembro quando era moleque lá na escola, lá em Lençóis Paulista, em Marília, tinha que ir na biblioteca municipal pesquisar as coisas, aí tinha que copiar com a caneta, porque não tinha xerox para tirar naquela época. O mundo já foi bem mais difícil, viu? Para pesquisar era complicado. Hoje, vai lá no Google, também conhecido como pai dos burros, e colocou lá, sai tudo. É verdade, que bom, né? A tecnologia ao serviço da sociedade, é isso aí. Aí até eu tô lá, vai lá e bota o meu nome lá, tem toda a minha história, desde que eu comecei no rádio com 14 anos de idade, você vai descobrindo tudo lá, no rádio e na TV. Um abraço, boa semana para você. Um abraço, obrigado pela oportunidade de conversar sobre ciência com vocês. Um abraço. Ok.